Aqui a fuselagem para fora, para fazer a pintura agora, para passar fundo, começar o acabamento. Pode ver que ela está com bastante cores diferentes, isso aqui porque ao longo do processo eu fui colocando várias camadas de resina e massa. Então tem umas partes amarelas, outras mais verdes, até azul também, cinza. E isso aqui atrapalha bastante na hora de fazer o acabamento. Então o que eu preciso fazer agora é passar uma camada de fundo e que fique numa cor única, que vai ser mais fácil para poder fazer o acabamento dele. Tem um monte de defeitozinhos ainda que vou corrigir com fundo, alguns talvez com massa, um pouquinho ainda. Não sei se dá para ver aqui os riscos de lixa, alguns pequenos buraquinhos. A maioria deles vai sumir com o próprio fundo. Tem alguns buraquinhos que dá para ver aqui na junção da cauda, que provavelmente ali vai ter que passar um pouquinho de massa. Então agora são detalhes que faltam, mas o formato já está definido. A parte mais difícil nesse processo é saber quando parar de lixar. Então o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte: eu vou preparar o fundo PU, vou colocar um pouquinho de pigmento nele, para deixar mais avermelhado. E daí com isso eu vou fazer uma camada que vai isolar todo o avião, toda a fuselagem aqui. E depois eu vou passar outra camada de fundo mais grossa para poder dar o formato mesmo, fazer todo o acabamento. E eu sei de quando chegar na camada com pigmento eu tenho que parar de lixar. Então pessoal, aqui eu vou começar a preparar o fundo. Ele tem o fundo PU em si e o catalisador. Esse caso aqui, ele é um 5:1. O que significa isso? Para cada 5 partes do fundo, eu vou usar uma de catalisador. Uma dica que eu dou aqui, para quem não tem copos medidores, é o seguinte: usa um copinho desse de embalagem normal, desde que tem esse triângulo com o número 5 dentro, aqui embaixo dele, escrito PP, que é polipropileno. Isso aqui ele é resistente a solvente. Eu fiz uma marquinha aqui, enchi com água e joguei 5 vezes para dentro desse outro pote e fiz a marca. Quer dizer, esse pote aqui vai ter 5 quantidades, esse aqui uma só. Então esse eu vou usar para colocar o fundo e esse aqui eu vou usar para colocar o catalisador. Bom pessoal, então olha só, agora eu passei só uma camada bem fina de fundo, que não cobriu muita coisa ainda. Na verdade só está destacando alguns defeitos, pode ver aqui, ó. Um monte de buraquinhos que aparecem, que alguns vão ser cobertos com fundo, outros com massa ainda. Dá para ver bem os riscos de lixa. Essa camada aqui eu passei só para deixar tudo a mesma cor, que eu isolei aquela cor da massa, da resina que tinha antes. Então agora está toda cinza a fuselagem. O que eu vou fazer? Aquele fundo que eu preparei, vou colocar um pouquinho de pigmento nele. E vou fazer uma camada agora que vai ficar colorida, que vai ser a camada que eu não vou mais tocar nela. Ela vai servir para isolar o resto. O resultado que ficou, passando essa camada de fundo com um pouco de tinta diluída. A tinta que eu usei não é ideal, eu usei uma tinta óleo aqui, um pouco de acrylex também. O ideal seria ter uma tinta PU também, a base PU para usar. Como eu não tinha nenhuma, eu usei essa mesmo. Não tem problema nenhum, porque ela vai ser coberta depois. Isso aqui é só uma referência agora, que quando eu começar a fazer o acabamento, quando eu começar a lixar, se chegar nessa cor aqui, eu sei que eu tenho que parar. Então esse é o limite que eu determinei para não mexer mais no formato do avião. Daqui para frente só vou adicionar material. Então agora eu vou preparar uma mesma quantidade de fundo, cinza de novo, e vou colocar por cima dessa camada aqui. Pessoal, agora que eu já passei o fundo lá na fuselagem, eu estou limpando a pistola, já passei um pouco de tinta aqui, limpei, tirei o grosso do fundo e coloquei bastante tinta e um pouco de tinta poliéster. Eu usei um verde que eu tinha aqui em casa,
estava estragando, já estava ficando grosso. Eu uso isso aqui para quê? Para controle de lixamento. Eu vou passar agora de bem longe lá na fuselagem e de forma bem aberta, assim, um leque bem aberto, bem pulverizado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que fica para vocês. Isso aqui ele vai servir para quando eu começar a lixar, ele vai mostrar as partes altas e baixas. Então vamos lá. Pessoal, hoje é a tarde do dia seguinte que eu passei fundo aqui na fuselagem do Shimango e eu vou mostrar para vocês como é que eu começo o acabamento. Como eu falei já, o formato dele está bem definido. O que eu tenho que fazer agora é a textura, trabalhar na textura que vai ter essa fuselagem aqui. Eu vou incrementando a lixa que eu vou usando até chegar a lixa 3000 e fazer o polimento para daí poder tirar o molde. Então o que eu vou começar agora vai ser só um desbaste mais grosseiro que vai começar a mostrar para vocês os defeitos. Deixa eu posicionar a câmera um pouquinho aqui. Olha só que com esse controle de lixamento com o verde ele destaca bem os defeitos. Então tem um monte de buraquinhos aqui que eu vou começar a cobrir com massa. Tem muita coisa grosseira para ser feita ainda, mas no geral já está bem acabado. É difícil perceber pela câmera, mas tem muito risco de lixa ainda, porque eu lixei com lixa 80. Agora eu vou passar por uma lixa relativamente grossa, que é a 150. Mas eu vou desbastar bem de leve ela, só para que evidencie para mim os buracos, daí eu vou começar a passar massa nesses buracos e fazer a cobertura. Bom, a primeira coisa que é importante é a gente não deve usar a mão para lixar. Porque, por mais que a gente não perceba, cada vez que eu passo a lixa aqui com a mão, eu estou, na verdade, criando um pouco de ondulações. Então, eu vou usar um taco de borracha, uma borracha mais ou menos macia, e ela vai servir de apoio para fazer o lixamento. Como eu quero inicialmente fazer somente um desbaste, para que eu possa ver os pontos baixos e altos, eu não vou apertar muito não a lixa aqui, e eu vou concentrar só nessa parte para vocês poderem ver. Vou levantar aqui, fica melhor para eu poder trabalhar. Uma coisa interessante do fundo PU, ele é muito duro, ele cria uma superfície bem resistente, tanto mecanicamente como quimicamente, e ele é muito fácil de lixar. Olha o pó que já gerou aqui. Eu não estou usando máscara agora, porque eu vou lixar pouco, mas quando for fazer o lixamento geral mesmo, tem que usar a máscara, né? Porque esse pó é muito fininho. Então ele é bastante fácil de lixar, então rapidinho já começa a mostrar os detalhes. Por isso que é importante ter um spray aqui por cima do fundo, nessa cor aqui que eu usei, qualquer cor que seja, mas um spray que contraste com o fundo, para que fique fácil de observar os altos e baixos. Aqui essa parte da junção da deriva que está com mais defeitos, dá para ver direitinho já onde começa a aparecer os buracos. A ideia é ir fazendo o lixamento até que ele fique totalmente cinza. Então olha só, essa parte aqui está praticamente pronta. Eu não estou vendo nenhuma parte verde aqui, quer dizer que não tem nenhum buraco, nenhuma parte baixa. Aqui um pouquinho só, e aqui que eu comecei só a lixar um pouquinho ainda, dá para ver que tem bastante coisa para fazer. Então, por isso que é importante ter essa cor para diferenciar bem. Agora, fica inviável eu querer fazer, cada vez que eu vou fazer uma camada de fundo aqui, eu querer perceber onde tem os buracos, eu ficar passando spray, ficar pintando isso aqui. Então tem outra técnica que ajuda bastante a esse controle de lixamento, que eu vou mostrar agora para vocês. É o controle de lixamento em pó. Eu uso essa marca aqui, Norton, foi que eu encontrei na loja para comprar, deve ter outras com certeza. Eu já usei bastante isso aqui quando eu fiz a reforma da minha Kombi, que eu fiz a pintura dela. É um pó bem escuro e vem com uma esponjinha para aplicação. Então eu fecho ele aqui.
Balanço um pouco para deixar a esponja suja. Bato para tirar o excesso. E passo sobre a superfície. Pronto. Olha só, ele não sai. Dá pra ver que tem um monte de riscos aqui, que ele entrou nos riscos, nas cavidades da lixa, né? Então, eu posso passar o dedo que não vai sair. Se eu passar o espanador aqui, a maior parte do pó, se o pó está solto, ele vai sair. É até bom tirar mesmo. Mas olha só, ele fica uma camada que gruda bem na superfície e fica bem fácil para identificar os pontos altos e baixos. Então, é uma pista visual muito boa e muito prática. Não precisa usar pistola, não precisa usar nenhum produto químico e é bem fácil de usar. Então, a ideia é melhor. Eu só vou trocar a lixa, vou usar uma lixa mais fina agora, porque eu quero tirar esses riscos de lixa da lixa anterior. A ideia é colocando usando várias camadas de lixa, várias gramaturas de lixa, até chegar a uma lixa bem fina. Então até a lixa 600 normalmente eu lixo com lixa a seco. Depois disso eu começo a usar a lixa com água. Põe um pouquinho de água, um pouquinho de sabão e vai alisando cada vez mais. Eu acho que fica mais fácil e gera menos pó também. Então vou trocar de lixa e mostrar para vocês. Olha, essa aqui é a lixa 3M 280, lixa seco. Outra coisa importante é não apertar muito também, porque agora eu não quero mais definir o formato, eu quero apenas deixar a textura lisa. E se eu ficar apertando muito, eu vou acabar criando buracos, né? Então eu não quero isso, eu quero apenas alisar a superfície. Eu vou aproximar a câmera para poder identificar direitinho, para vocês conseguirem enxergar os riscos de lixa, como eles estão saindo agora com a lixa mais fina. Não sei se é possível ver. Esses riscos aqui nessa direção são da lixa 150, dá para ver aqui no meio ainda, que eles ficam escuros, né, por causa do pó que eu usei, pó de controle. E aqui onde eu já passei aqui nesse sentido, no longitudinal, dá para ver como já ficou bem mais liso, porque a lixa 280 ela foi apagando aqueles riscos da lixa 150. Isso vai ser feito até chegar na lixa 2000, 3000, porque vai ser para deixar um acabamento bem fino. Eu vou posicionar a câmera um pouquinho para cá agora, mostrar aqui a deriva dele, que está com um pouco mais de defeitos. E vou passar o pó de controle para vocês verem como é que funciona. Olha como já vai ficando lisinho. Então esse é o processo que eu uso para controle. Eu uso, assim que eu faço a última camada de fundo, eu coloco um pouquinho de spray de tinta, que ele vai me ajudar no controle. E depois disso, quando eu começar a fazer o acabamento aqui dentro de casa, para não ficar pintando várias vezes, aí eu uso o controle de lixamento a pó. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Até o próximo.